Ah, então quer dizer que você chegou. Pois venha, que hoje eu vou lhe usar. Pra mim é um filme que é sobre uma gota no oceano, sabe? A Ofélia é a gota. É um. É uma simbologia, né? De como o oceano é feito de gotas. Oi? 4 estrelas? 4 estrelas? No meu filme não, vagabundo. Eu tava scrollando no meu Instagram hoje, e aí eu vi o post de um amigo meu nos stories, falando, com um print, na verdade, da avaliação que ele fez pro filme O Labirinto do Fauno, no Letterboxd. E aí a nota que ele deu foi 4. Eu gosto muito desse filme. Assim, eu não sei se eu diria que é o meu filme favorito, porque eu não sei se eu tenho um filme favorito, eu tenho vários filmes que eu gosto muito. Mas O Labirinto do Fauno é um desses filmes que eu gosto muito. E aí ele falando lá, dei nota 4 pra esse filme no Letterboxd. Aí eu tive que mandar uma mensagem pra ele, né? Ó, ou você altera essa nota aí, ou você já pode desfazer a amizade aqui no Instagram. Não precisa mais continuar, não, porque é palhaçada. Mas brincadeiras à parte, eu tava conversando com ele, né, sobre o que ele achou do filme, da perspectiva. Ele já tinha assistido, e ele reassistiu recentemente, e aí ele teve uma visão diferente, assim, do filme, teve novas perspectivas, e eu achei bem legal, assim. De acordo com a opinião dele, né, ele vê o filme como se fossem duas histórias, assim, meio distintas que não se conectam muito. Eu até concordo ali que a gente tem duas histórias dentro do filme. Uma que fala sobre guerra, né? Até um ponto que ele falou pra mim no áudio que ele me mandou. E eu acho que tem outra que fala sobre infância. E a história principal é justamente sobre a infância, não tanto sobre a guerra. Ele achou que a história da guerra, ela é um pouco... Ela fica um pouco solta ali. É tipo um spin-off, eu gostei dele usar esse termo, inclusive. Eu acho que o filme é justamente sobre a infância. E a guerra ali é um complemento mesmo. E o filme, ele mostra muito como a guerra... na verdade, como ele não mostra como a guerra afetou a infância. Na verdade, é o contrário. Ele mostra como a infância foi muito afetada pela guerra ali. Através da figura da Ofélia, né? A nossa protagonista do filme. E tanto que a imaginação, a criatividade que aparece lá no filme, que é por conta da Ofélia, né? A imaginação da Ofélia sobre a vida, sobre aquele lugar novo que ela tá indo visitar, é sempre muito sombrio. É um filme completamente sombrio, né? Mas que é exatamente por isso. É o quanto a infância ali dela foi afetada pela guerra, né? Porque é um filme sobre esperança, é um filme sobre criatividade, é um filme sobre imaginação, sobre simplicidade. Só que o quanto essa imaginação, o quanto essa infantilidade foi afetada pelas mazelas da guerra, porque ela tá envolta nesse cenário, né? Ela agora é afilhada de um capitão lá. Eu acho que muito sobre isso, essa história. Um disclaimer importante sobre isso que eu tô conversando aqui, que eu vou começar a falar aqui, é que contém spoilers, tá? Então... É um filme antigo, né, gente? Então, um filme antigo meio que não tem spoiler. Aí, se você não quiser saber spoiler sobre o filme, pode pular. Eu vou soltar o áudio dele aqui pra vocês ouvirem um pouco também, pra eu conseguir pontuar um pouco melhor a minha fala com base nos áudios dele pra eu relembrar. Lembrando também que eu gosto muito desse filme, mas tem anos que eu já não assisto. Eu já assisti ele várias vezes, mas tem alguns anos que eu não assisto ele de novo. Inclusive, eu quero reassistir agora. Mas, vamos ouvir o que ele tinha falado. Amigo, eu acho que quando eu assisti esse filme, eu vi ele mais mágico do que ele realmente é. E esse é um ponto, assim, que eu tenho, pelo menos. Eu acho que esse é um filme que ele não é pra ser um filme mágico. A imaginação e o que é mágico, né, a fantasia desse filme, é pra ser bem mórbido mesmo, inclusive. Não que ele não queira dizer que não é mórbido ou sombrio e tal, mas
não é um filme mágico mesmo. É um filme bem triste, do início ao fim. É um filme pesado, denso, com uma trama... Não é arrastada, mas é difícil de lidar mesmo. As situações que a Ofélia tem que passar e outros personagens, tipo a Mercedes, por aí vai. Junto com o Capitão, por exemplo. Mas vamos continuar aqui nos áudios. Tipo, eu não sei se eu senti uma conexão tão forte entre a guerra e o Labirinto do Fauno, sabe? Tipo assim, eu assisti, tipo assim, cara, eu acho que são duas tramas distintas. E o Guilherme, mano, ele tentou colocar duas tramas ali pra falar da guerra. Vem, Guilherme Del Toro. Ai, passou, vai ficar tudo bem. Ai. Ele não volta, esse monstro. Você quer um Oscar? Eu te dou um Oscar. Eu sei que tudo vai ficar bem. E eu estou atualmente de saco cheio de guerra, de filmes sobre guerra, e constantemente está fazendo filme sobre guerra, e não cansa esse assunto de guerra. Já tem quase 100 anos da guerra, e não para de falar disso, sabe? Vamos evoluir, não sei. E aí, quando ele fala sobre duas tramas também, eu não vou entrar sobre esse aspecto dele estar saturado sobre o tema da guerra. Acho super válido mesmo. Tá tudo bem. Também não vou entrar nessa questão de quando o filme foi lançado e tal, né? Mas ainda assim, quando o filme foi lançado, já tinha passado bastante tempo que a guerra tinha acontecido e tal. Meu ponto aqui, eu acho que seria mais sobre serem duas tramas, né? Eu realmente acho que a história fala sobre duas tramas. Mas ainda que ele tenha duas tramas, ele é um mundo só. Talvez, não sei, seja um pouco difícil explicar essa minha ideia pra vocês de como eu sinto isso, né? Aqui a gente tem duas tramas. A gente tem a história real, entre aspas, e a história fantasiosa. É meio que como se a gente tivesse a mesma história vista por duas perspectivas diferentes. E elas são histórias diferentes porque são contadas de formas diferentes. Então, por isso são duas histórias. Mas a gente tá falando do mesmo mundo. E eu acho que agora deu pra explicar um pouquinho melhor. Acho que deu pra entender um pouquinho melhor o que eu quis dizer. Mas é meio como dizer que, por exemplo... Eu fui à feira comprar pão e no caminho eu encontrei algumas pessoas e a gente conversou e eu voltei pra casa. Mas eu posso contar essa mesma história fantasiando. Eu posso dizer que eu fui num lugar onde vende alimentos diferenciados, doces, maravilhosos e pipipipopopó. No caminho, encontrei seres queridos e mágicos que me fizeram feliz e eu, então, retornei pra casa. O ponto é, eu tô falando sobre a mesma história, só que dentro de perspectivas diferentes. E pra mim, o Labirinto do Fauno é meio que isso. A gente tem a história, que é a real, e a gente tem a história de fantasia, que é sempre o ponto de vista da Ofélia, né? Como ela enxerga o mundo. E quando a gente fala sobre isso, principalmente da Ofélia, a gente tá falando sobre... O filme, ele fala muito sobre a infância. Então, é como a infância foi afetada pela guerra. Mas não só a da Ofélia, né? Porque quando a Ofélia tem um irmão, ela ganha um irmão, a luta dela pra conseguir cumprir as missões e salvar o irmão também é uma tentativa de salvar a infância desse irmão. Então é sobre a infância geral, de modo geral. A infância de todos. E então eu tenho essa perspectiva de que são duas tramas, mas um mundo só. Eles são sempre conectados. A guerra, ela tá conectada com a fantasia, porque a fantasia, no fim das contas, é só uma forma, uma válvula de escape com a qual a Ofélia lidar com o mundo. No mundo real, né, com o Capitão sendo adotada lá como a filhada do Capitão, a Ofélia tem que seguir um monte de regras, até porque dentro de um regimento de exército e tudo mais, ela tem que seguir um monte de regras e tal. Pra fazer as missões lá, né, as missões mágicas do labirinto, ela também tem que seguir um monte de regras. Só que ela tá sempre quebrando essas regras. E ela tá sempre quebrando essas regras porque também eu sinto como se fosse é uma metáfora ali, né? De como ela tá tentando quebrar o sistema, né? Em vez de deixar o sistema quebrar ela. Que no caso é deixar o sistema quebrar a infância. E, inclusive, quando chega no final, ela simplesmente morre. É isso. O final é a morte de Ofélia. The Fate of Ophelia. E é isso. Só que
o simbologismo, né, dela encontrando lá o rei, a rainha, né, e vivendo num mundo feliz, entre aspas, essa simbologia, pra mim, é mostrar que a guerra destruidora do jeito que foi, cheia das mazelas que trouxeram pra vida dela e tantas outras pessoas, não conseguiu o mais importante. Não conseguiu matar a infância. Não conseguiu matar o que ela tinha de melhor por dentro. Que era a imaginação, a esperança de um mundo melhor, a esperança de algo melhor. E nesse caminho, meu amigo também me manda uns outros áudios falando que ele acha que a Ofélia não é nem a Ofélia, né? A fantasia não afetou tanto, né, o mundo real. Eu discordo um pouco, porque o próprio relacionamento dela com a Mercedes, eu acho que ela influenciou a vida da Mercedes, né? De alguma forma. Eu não lembro muito bem, tanto que eu quero reassistir o filme agora, pra ter certeza. Ela afeta a vida dessas pessoas, mesmo que pouco. Pra mim é um filme que é sobre uma gota no oceano, sabe? A Ofélia é a gota. E o irmão dela sobreviver e a Mercedes dar continuidade, né? Salvar o irmão dela, fugir com o irmão dela pra outro lugar ali, fora desse acampamento do exército, é uma simbologia, né? De como o oceano é feito de gotas. Então, a Ofélia ali foi uma gota no oceano de revolta e de resistência, principalmente resistência, na verdade, né? Nem de revolta, mas de resistência. E que isso se permanece. Então a história pra mim é um começo, não um fim, né? Ele é o fim da história da Ofélia, que é a nossa protagonista. Mas como trama, narrativa impactante, né? De filosofia, diria, é o começo é o começo da mudança. É sobre isso, o Labirinto do Fauno. Na minha concepção, né? E eu gosto muito. Mas enfim, eu quero reassistir, eu vou reassistir. E aí, talvez eu volte aqui pra trazer mais alguns apontamentos sobre o que eu acho do filme. Mas eu gostei muito do ponto de vista do meu amigo, assim. E a gente tava até conversando depois. Que ele falou, às vezes a gente assiste alguns filmes, né, e a gente muda muito a nossa perspectiva sobre o filme. E ele mudou nesse caso, né, tanto que ele, acho que eu fui com uma nota um pouco menor agora. Eu acho super válido, e eu gostei muito do ponto de vista dele, eu concordo com algumas coisas que ele falou, mas ainda assim eu acho que esse filme vale um 5. Eu acho que esse filme vale um 5, eu gosto bastante dele. E essa é uma perspectiva que eu tenho muito sobre obras que a gente às vezes deve reassistir ou não deve reassistir, né? Eu tenho isso pra mim com Crepúsculo, assim. Eu gostava bastante de Crepúsculo quando eu tava na adolescência, né? E hoje eu tenho um pouco de medo de voltar, porque porque eu acho que é bem tóxico, assim, né? Então eu ia rever muitas das minhas perspectivas em relação ao filme, em relação à história e tudo mais. Mas é isso, é só um devaneio sobre filmes que eu tive, assim. E foi essa discussão, assim, foi muito aberta, assim, porque, como eu falei, eu gosto muito do filme, eu lembro de modo geral da trama, né? Mas eu não lembro tintim por tintim, por isso que eu quero reassistir, inclusive. Acho que vale a pena. O que vocês acham, né, desse filme? O que vocês acham do destino de Ofélia? The Fate of Ophelia. E aí, me contem aí, se vocês quiserem conversar sobre. Eu vou continuar conversando com meu amigo. Um dia, quem sabe, ele volte a colocar a nota de 5 em vez de 4 lá no Letterboxd. Chegou e eu vou usar muito bem usado. Aqui, ó. Chegou a caixa fechada
com as boxes que eu comprei do Parceiros Iniciais Série 1 de Pokémon TCG. E aí eu vou abrir. Eu comprei várias, mais do que eu gostaria de admitir. Porque eu quero tirar os 9. E aí eu vou abrindo com vocês. Até tirar. Vamos ver o que vai sair. Eu acho que depois que eu tirar os 9, eu vou só pegar os pacotinhos e vou abrindo durante a semana. Porque é bom, né? É gostoso abrir pacotinho de Pokémon TCG. E aí abrir em diferentes locais em estilos aesthetic que eu tô tentando fazer. É o meu hobby, né? Abrir cartinhas de Pokémon e fazer vídeos. Ah, é bom pra mente, desopilar. Hobby faz bem pra saúde. Vamos abrir. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura mágica. E vamos fazer a mágica. Ai, gente, eu tô me divertindo bastante fazendo isso, sabe? Ai, eu tava precisando voltar ao meu hobby de fazer fotografia, vídeo e conseguir alguma coisa nova. E aí voltar pra esse hobby de Pokémon TCG. Olha, eu comprei 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu acho que eu comprei 6. Será que tem mais uma embaixo? Ou eu contei errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Eu comprei 6 mesmo. Muitas caixas. Bom, eu vou tirar 3 aqui. E aí, vamos trabalhar com elas primeiro. Vamos ver se... Nessas 3 aqui... eu dou a sorte de tirar os 9 iniciais. Ó, vem o pacotinho promo, né? Que vem com as cartas dos iniciais. E vem alguns pacotes. Acho que são 3 no total, né? 1, 2, 3 parece. Que são de várias coleções sortidas. Eu acho que é de Mega Evoluções e Fogo Fantasmagórico. Mas bora abrir a primeira. Eu não me importo muito com essas caixas, tá, gente? Assim, se eu não for manter ela fechada, lacrada, eu não me importo. Então eu rasgo mesmo. E aqui, dentro da caixa, a gente vem com nossos boosters e adesivos, que eu com certeza vou colar na minha pasta, que ela tá muito sem gracinha. Muito lisinha, eu acho que eu vou colar nela. E aí é bom que eu tenho um monte agora. Dá pra colar pra sempre. Eu vou separar isso aqui, deixar aqui dentro. Colocar isso aqui pra cá. E... hora da verdade. Vamos abrir. Eu achei esse booster bonitinho. Eu não sou de colecionar boosterzinho assim, né? Depois de abrir, né? Mas eu achei bonitinho. A gente vai deixar ele por último, né? Vamos abrir esses aqui primeiro. Fogo Fantasmagórico e Mega Evolução. São duas... Aqui, diferente daquele Pokéday, né? Que eram duas Mega Evolução... Ou duas Fogos Fantasmagórico e uma Mega Evolução. Aqui vem 2 Mega Evolução e um Fogo Fantasmagórico. Vou começar pelo Mega Kangaskhan. Kangaskhan! Ai, mas enfim, gente, aquilo que eu tava falando. Eu tô me divertindo muito. Abrindo boosters, colecionando, trocando cartinhas, jogando. Eu quero ver se eu faço uns vídeos também de vlog comigo jogando um pouco de Pokémon TCG e alguns outros joguinhos. Gravar tá sendo muito bom pra mim. Tô lembrando, sim, um pouco de como era no tempo de faculdade, que eu gravava muito, fotografava muito. Então tá sendo bem desestressante. Vamos ver se sai alguma coisa. Tível, Gimmighoul, Heliolisk, Mega Sinal, Latios, Tível. Não brilhou nada. Esse código aqui podem ficar. Esse aqui eu não me importo. Aqui na primeira, então, a gente não deu sorte. Vou tirar pra cá.
E é isso, eu acho que esses vlogs agora, sabe, esses vídeos eu quero muito fazer sobre conversas e experiências de vida. Por isso o nome do canal, inclusive, né? Vírgula desnecessária. Será que é necessário mesmo? Talvez seja muito necessário pra mim, tá sendo bem saudável. Mas ao mesmo tempo, poxa, eu tô falando da minha vida, né? Não interessa muito aos outros falar da minha vida, então é bem desnecessário também. Mas é sobre Sableye, Miss Drevels, Botland, Darmanian, Luxix, na verdade Lokix e Vibrava. Mais um códigozinho pra vocês resgatarem aí se vocês quiserem. A sorte, né? Tá longe. Mas enfim, vamos abrindo. Agora também eu quero fazer o meu deck brilhou, hein? Eu vi ali um Mega Camerupt X. Duas! Ia lá, duas! É duas! Um Executor. Ilustração rara nessa aqui. Eu acho que eu não tinha essa carta. E eu vou guardar com certeza. Principalmente carta da primeira geração, gente. Essas valem muito a pena guardar, né? Ai, ai. E eu gosto muito delas. Deixa eu separar os meus sleeves aqui. Peraí. Eu achei que não ia vir nada, né? Ele falou, vai sim. Achou que eu não ia trazer nada pra você, mas eu trouxe. Protegido. Bom, isso aqui foi uma abertura. Vou deixar elas aqui na lateral. Isso aqui também já foi. Vamos abrir a próxima. Ah, a próxima não, na verdade. O mais importante, né? O mais importante. O que vem aqui? Vamos descobrir. E a gente veio com o Pokémon de Alola. Eu gosto dos iniciais de Alola. E eu acho eles bem bonitinhos. O Litten, o Rowlet, o Popplio. Esse código aqui, eu acho que é o código que vem eles, né? Então eu não vou colocar eles não, porque eu quero pegar lá no meu Pokémon TCG. Tá? Depois que eu pegar um de cada, né? Se eu conseguir, aí se eu abrir mais, eu disponibilizo pra vocês. Essas cartas são conectadas, né? Eu amei isso. Eu gosto muito de cartas conectadas. É uma coisa que eu quero pra minha coleção, assim. Eu quero fazer uma coleção de cartas que se conectam. E é isso. Recentemente eu consegui trocar no evento de troca, né? O Frogadia. E aí eu quero trocar agora também um Froak. Consegui um, na verdade. E quero conseguir o Greninja. Ilustração rara, porque eu quero ter as três. Porque as artes se conectam, né? E eu achei bem bonitas elas. Vai ser um trabalho, né? Principalmente o Greninja, que tá caríssimo. Greninja é um Pokémon, se bobear, tão ou mais famoso que o Charizard, né? O Greninja realmente a galera gosta muito. Na verdade, eu nem sei se o Greninja, eu acho que é o Rayquaza, né? Que é mais famoso que o Charizard. Nem vou colocar aqui nesse monte, eu vou deixar separado, ó. Raras e essas dos iniciais. Vamos abrir então a segunda. E aqui, né, gente, vem as mesmas coisas. O que vem de diferente. Aqui, ó, vem também o adesivo dentro, mas não vamos ver isso agora. Os 3 boosters também, são 2 de Mega Evoluções, um de Fogo Fantasmagórico e o booster especial.
Bora lá. Esse aqui fica pro final. E vamos abrir aqui, ó. Olha, esses pacotinhos aqui parece que estão cheios, ó. Nossa, pegando assim, parece que eles estão rechonchudos. Então eu vou deixar esse pro final. A Lopane do... Vou contando agora. Essa aqui é a Mega, né? Mega Lopane. Bora lá. Baniri. Brilhou, né? Mas não veio nada. Só brilhou mesmo. Vou abrir a Mega HD voar primeiro. Porque o Mega Venusaur tá sempre no meu coração. Na verdade, a linha evolutiva do Bulbasaur inteira tá sempre no meu coração. Nada. Não está vindo nada. Será que o Last Pack Magic de novo vai ajudar com alguma coisa? Precisamos. Spearow, eu acho essa carta aqui lindíssima, tá, gente? Eu acho ela belíssima. Sem contar que é uma carta de primeira geração e tudo mais. Só que eu já tinha ela. Ih, acabou a luz. Pera aí, gente. Pronto, tivemos um problema de luz, mas voltamos. Eu já vou proteger ele aqui. E o Last Pack Magic realmente teve Last Pack Magic aí, ó. Não saímos no prejuízo total, né? Saiu pelo menos alguma coisa rara. Uma ilustração rara. Eu gosto muito de ilustração rara, eu gosto de colecionar elas porque eu acho elas bonitas mesmo. Então, estou feliz. E o mais importante, tô sendo... Ai, de novo. Eu não sei porque tá apagando a luz, porque tá ligado na tomada. Ai, voltamos. Eu não sei porque tá apagando a luz, voltando, né? Porque tá ligado na tomada. Eu não sei porque tá desligando assim do nada. Não tá na bateria. Consegui! Esse é o que eu mais queria de longe, assim, os iniciais de canto. Por quê? Porque tem o Bulbasaur. Então eu queria muito. Esse aqui eu vou guardar pra mim e vamos guardar. Bom, a luz apagou e voltou de novo. E tá nessa aí agora. Tô torcendo aqui pra ela não desligar mais. Porque a gente vai abrir a nossa última box. Bom, eu espero, né? Se não vier repetida. E, inclusive, como tá apagando a luz... Pera aí, que agora a luz começou a piscar. Como a luz tá louca e a bateria da câmera tá também pedindo arrego aqui, eu vou abrir primeiro, dessa vez, o pacote mais importante. Pra gente saber se eu consegui os 9, né? Iniciais. E apagou a luz. Tá difícil meus equipamentos. Eu vou ter que encontrar equipamentos novos para continuar as gravações. Mas eventualmente conseguirei. Dei sorte do caramba. Infelizmente vai parecer que é roubado, né? Porque ficou super cortado aí. Mas eu consegui, ó. Os 3. Vou guardar esses pacotinhos para abrir depois, tá? Esses aqui, consegui. Todos os 9. Ai, ai. Piplup. Chinchar. Elas brilham muito. Turtwig. Squirtle.
Querido Bulbasauro. Charmandinho, querido das massas, esse aqui, né? Poplio. Rowlet, eu acho o Rowlet muito fofo. E Litten. É isso. Infelizmente o vídeo ficou cheio de corte, porque né, a minha luz começou a desligar sozinha. Mas a gente conseguiu fazer a gravação. Seguirei postando mais coisas conforme eu for comprando mais produtinhos e tudo mais. E vou trazendo mais atualizações sobre coisas e conversas pra gente fazer aí. Ai, gente. Terrível, assim. Eu acabei de reassistir o filme e eu tava aqui em prantos. Em prantos mesmo. Eu. É porque eu já falei pra mim que, gente, eu não vou ser uma pessoa que me grava chorando na internet. Aí eu não sou esse tipo de pessoa, infelizmente. Eu deveria ser, né? A gente não tem que ter vergonha das nossas emoções. Mas não consigo. Eu tava aqui, depois de me recuperar, eu tava em prantos com o final do filme, porque eu acho esse final, assim, eu acho lindo. É lindo e triste ao mesmo tempo. Na verdade, é mais triste do que lindo. Ai, mix de emoções. Deixa eu tirar o som aqui, tinha deixado com som. E. Ai, gente, é isso. Não sei, não tem muito o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer de mim. E é isso. Eu amo Labirinto do Fauno. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse roteiro. Eu gosto muito das atuações nesse filme. Eu acho que elas são todas muito impecáveis. Ai, eu gosto. Eu acho que os personagens são críveis. A Ofélia, nossa, é uma criança muito crível. É uma criança em tela, a gente vê ali uma criança em tela, eu gosto bastante. A Mercedes também é uma personagem que me encanta demais. Eu gosto muito dessa personagem. O Capitão também é um personagem que é muito incrível, incrível de criação de personagem, né? Se a gente colocar em valores, né, pessoa, aí não é incrível. Mas digo como construção de personagem também é outro personagem que caramba. Caramba. A gente já conversou sobre o Labirinto do Fauno, acho que sobre minhas perspectivas. Esse filme, pra mim, só reconfirma mais sobre o quanto eu penso que essa história são duas tramas mesmo, que não são mundos diferentes, é o mesmo mundo, mas duas tramas. E aqui a gente conta duas perspectivas. A perspectiva fantasiosa da Ofélia sobre a vida e a vida real como ela é. E a vida real como ela é muito dura. A vida real como ela é a guerra. A vida real como ela é morte, desilusão, tristeza, decepção, tortura. Até a Ofélia tem ciência disso. A Ofélia sabe que a vida é difícil. Eu tava vendo o filme
tem um momento que ela, enquanto o irmão dela ainda tá na barriga da mãe, ela vai conversar com o irmão que vai nascer, tá chegando, e ela pede pra ele não machucar a mãe. A única coisa que ela pede pro irmão é não machucar a mãe quando ele chegar ao mundo. Porque ele vai adorar ver ela e saber como ela é linda. E que, por mais que o mundo hoje esteja meio difícil, ele vai gostar daqui. E vai gostar de conhecer a mãe. E ela vai gostar de conhecer o irmão também. E que ela vai tornar ele um príncipe no reino dela. E é isso, uma criança. Uma criança tem essa noção essa concepção de que o mundo tá caindo aos pedaços e de que nascer nesse mundo vai ser uma tarefa difícil e que nascer já está sendo muito terrível, muito sombrio. Eu tô dando uma olhada ali atrás no filme, agora eu tô vendo, né? Já tô no labirinto ali, ele perseguindo ela. Nossa, gente, essa parte aqui eu tava eu tava em prantos, eu tava muito em prantos. Meu coração, assim, despedaçou. Quando a Mercedes, então, ela encontra a Ofélia caída lá, desfalecida. Nem desfalecida ainda, ela tá dando os últimos suspiros, né? E ela dá o último suspiro e a Mercedes cai no choro. Nossa senhora. Essa cena me quebrou. Me quebrou demais, eu derreti de chorar. Uma coisa muito importante, se eu não tô enganado, antes de reassistir o filme, quando eu fiz o primeiro vídeo, ouvindo os áudios, né, do meu amigo, o Renan, beijos, Renan, eu tinha dito alguma coisa sobre, esse mundo não é fantástico, ele é sombrio. Alguma coisa assim eu disse. E talvez eu tenha usado palavras muito erradas. Porque é isso, o mundo é fantástico e sombrio ao mesmo tempo. A fantasia também é sombria. E é sobre isso esse filme. Sobre como a fantasia pode ser tão sombria, né? Porque a fantasia ali é uma forma da Ofélia de lidar com o mundo e o mundo é desse jeito, terrível. Então a fantasia só acompanha. Por isso que a fantasia é tão sombria assim. E eu continuo defendendo esse meu ponto de que o Labirinto do Fauno é sobre infância e não sobre guerra. E a guerra não é que ela é um pano de fundo, mas a gente tá falando sobre a infância sendo transformada pela guerra e não a guerra transformando a infância. Que o que eu quero dizer com isso é que quando eu coloco um na frente do outro, nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado. Porque o que eu quero dizer é que a infância é o mais importante. Porque esse filme fala sobre criatividade, ele fala sobre imaginação, ele fala, acima de tudo, sobre pureza, ele fala sobre... Qual é a palavra? Eu esqueci a palavra que eles usam pra... Você tem que colocar o sangue de um inocente. Ele fala, sobretudo, sobre inocência. Que a Ofélia tinha que... Pra ela conseguir terminar a última prova, ela tinha que oferecer o sangue de um inocente. E só algumas gotas. E esse inocente seria o irmão dela, que era um bebê, e ela recusou. E aí acabou que o sangue do inocente foi dela. E isso aí já tá explicado, né? O próprio rei, quando ela chega lá, quando ela vai pro mundo fantástico, né? Que esse mundo fantástico, gente, é só... Enfim, ela morreu. E esse é o ponto, ela morreu. O mundo fantástico continua sendo a imaginação dela. Se tiver algum além, se tiver uma imaginação depois da morte, se a mente se perpetuar depois da morte, é pra lá que a Ofélia vai. Mas, na prática, ela morre. E por isso que é tão triste, né, essa história. E eu tava até falando com meu amigo também. Eu acho que eu não coloquei esses áudios depois lá no vídeo, quando eu fiz a primeira parte, que eu falo que, no fim das contas, é isso. A Ofélia é um tipo de mártir, mas mais do que um martírio, eu diria que a Ofélia é um estopim, assim, sabe? Essa luta dela toda foi pra preservar a infância. A inocência, a imaginação, a criatividade, as possibilidades de ser. E ela não conseguiu isso pra ela. Mas ela tentou garantir isso pro irmão. E quando a Mercedes pega o bebê do capitão no final
e não mata ele, isso também diz muito. Porque a gente pode até pensar, não, mas depois eles vão matar esse bebê do capitão e pipipipopopó. Não importa. No filme, isso não acontece. A gente vê diversas vezes inúmeras pessoas sendo mortas. Esqueci o termo, a sangue-roupa, não é sangue-roupa, não. Tem um termo pra isso, mas eu esqueci, não tá vindo na cabeça. Ai, eu acho que eu misturei a sangue frio e a roupa alguma coisa. Tem um termo, mas eu me perdi aqui. Mas é isso, tem pessoas sendo assassinadas assim por nada, inclusive. E por nada é uma palavra muito boa, porque inclusive eles mostram, né? Quando o capitão mata um filho e um pai que estavam caçando coelhos. E depois ele descobre que realmente eles estavam só caçando coelhos, mas ele matou porque poderiam ser rebeldes. Então, o valor da vida desse filme, né? Nesse mundo, sempre é muito baixo. Muito baixo. E matar a criança ali, inclusive, podia matar na frente do capitão, né? Antes de matar ele, poderia ter sido uma grande vingança. Que também eles procuravam por isso. O grupo rebelde ali procurava por uma grande vingança desse capitão. Pelo menos atrapalhar a vida deles. Eles, inclusive, falam isso no filme. Inclusive, eu tava revendo o filme, né? Vendo as provas que a Ofélia tem que passar. As provas também, né? Falam bastante sobre... Completamente, né? Sobre ela perder a inocência. Na primeira prova, ela meio que tem que dar umas pedras pro sapo comer. É num lugar todo sujo, que é um lugar que o sapo tava vivendo debaixo da árvore e ele matou a árvore por conta disso. Só o fato dela matar um bicho já diz muito, né? Ela não mata propriamente dito, mas ele come um negócio que faz mal e ele morre. E depois a prova do carinha dos olhos. Nossa, esse bicho é muito sombrio, né? Eu acho ele incrivelmente, artisticamente falando, eu acho ele incrivelmente interessante. E essa ideia de colocar os olhos dele na mão, achei perfeitas também. E nessa parte, inclusive quando ela chega lá, no mundo dele, tem uns murais que mostram ele comendo crianças. Cara, é o que ela tá vivendo. Ela tá vivendo esse cenário de que nada sobrevive. Come-se a inocência. O mundo tá comendo a inocência de todo mundo. Tá comendo até as crianças. E aí ela vê isso na fantasia. Quando meu amigo disse que ele não enxergou muito a conexão entre a fantasia e a guerra nesse filme, eu digo que é porque ela tá aí. É porque ela é uma coisa só. A fantasia e a guerra são uma coisa só. São só perspectivas diferentes. E essas brincadeiras de o que é real, o que é fantástico, né? Eu acho até que o Del Toro, ele dá uma entrega ali no final pra falar, isso aqui, no fim das contas, isso tudo aqui é vida real. Quando a gente chega no labirinto com o capitão correndo atrás da Ofélia pra pegar o filho dele, e ela tá conversando com o Fauno. Na perspectiva da Ofélia, ela tá conversando com o Fauno e negando não entregar o irmão, né? Ela não vai entregar o irmão, falando pro Fauno. E o capitão tá vendo só ela falando sozinha. É isso. Que esse é o mundo. O capitão não vê, mas a Ofélia vê, porque é assim que ela vê o mundo. Profundo, né? Eu acho. Eu amo esse filme. Se você nunca assistiu esse filme, eu espero que você procure assistir. Vale muito a pena. E falando cinematograficamente, de modo geral, né, não só minhas perspectivas com base em relação à história, eu diria que é um filme muito bonito. O Guilherme Del Toro, né, ele gosta muito de trabalhar com efeitos especiais práticos e eu amo isso. Eu gosto muito de efeitos especiais práticos. E esses efeitos especiais práticos ainda dão um ar mais sombrio ainda pro filme. O que é bem legal. Então, é uma escolha artística que eu respeito muito. Respeito demais. A direção de arte, aqui falei um pouquinho, a direção de arte é impecável, né? Um filme de época, os efeitos práticos, especiais práticos, a colorização desse filme linda, a árvore, a árvore simbólica lá, né?
Então eu acho que esse filme vale um 5, viu, Renan? Esse filme não vale 4. Vale até 6 se bobear. Mas eu vou só reclamar aqui na internet mesmo, porque eu não vou criar um letterbox pra fazer uma crítica prolongada, bonita, inteligente. Até porque eu não gosto de fazer críticas a filmes, eu gosto só de conversar sobre opiniões sobre. E só uma crítica, eu tava procurando uma crítica à nossa sociedade moderna, inclusive. Eu fui procurar pra assistir, já assisti o Labirinto do Fauno, e não tava encontrando de jeito nenhum. Não tinha nas maiores plataformas de streaming, não tinha. Aí eu tive que assistir, sabe aonde? Na verdade, eu não sei se eu posso falar. Então, eu tive que assistir em um outro lugar. Enfim, porque não tinha. Isso é um absurdo, né, gente? Cada vez mais difícil encontrar os filmes que a gente quer assistir. Hoje em dia, realmente, nada é mais nosso. Os nossos jogos não são nossos, os nossos filmes não são nossos, as nossas músicas não são nossas. Nada é nosso. Tristeza. Mas, pelo menos, esse vídeo e essa conversa que a gente tá tendo aqui é minha e sua. Agora eu vou respirar, processar todo esse filme. Boa noite pra vocês. E a gente se vê por aí, na próxima. Fim do Diário de Bordo. Espero que vocês tenham gostado desse de hoje.